A antroposofia constitui uma escola filosófica fundada por Rudolf Steiner, 1861 a 1925. Este pensador até 1913 era o chefe da seção alemã da Sociedade Teosófica, então recém-fundada. Desentendeu-se, porém, com a presidente desta, a senhora Annie Besant, por causa das pretensões que Madame Besant nutria, de apresentar ao mundo o novo Messias na pessoa de um jovem hindu, Krishnamurti, o qual já estaria na sua 30ª encarnação. Steiner, julgando que Madame Besant abusava da credulidade de seus discípulos, resolveu separar-se da Sociedade Teosófica para ensinar uma teosofia remodelada, a qual foi dado o nome de antroposofia. A palavra antroposofia, do grego anthropos, homem, e sofia, sabedoria, é uma filosofia de vida que pressupõe reunir os pensamentos científico, artístico e espiritual numa unidade e que tenta responder às questões mais profundas do homem moderno sobre si mesmo e sobre suas relações com o universo. Ou seja, a antroposofia procura de certa forma ocupar uma lacuna religiosa no dia a dia das pessoas. O termo sofia sabedoria, em grego, indica tratar-se de conhecimentos sapienciais, isto é, adquiridos não propriamente pela experiência dos sentidos e pelo raciocínio da inteligência, mas sim por uma intuição superior mística, devido a faculdades especialmente apuradas de certos indivíduos. A fonte dessa sabedoria seriam tradições ocultas, oriundas da Atlântida, famoso continente que teria desaparecido, ou de arquivos e bibliotecas antiquíssimos e pertencentes ao Egito e ao Oriente. Essa sabedoria primordial haveria deixado de ser patrimônio comum dos povos, que em seu lugar foram criando as diversas formas de religião hoje conhecidas, todas inferiores à explicação do mundo dada pelas concepções antigas. Ora, a teosofia, recorrendo no século XIX aos mestres Mahatmas, da Índia, do Tibete, da Caldeia, do Egito, propunha-se cultivar de novo essa suposta sabedoria primordial. Steiner, ao separar-se do teosofismo, não abandonou grandes teses doutrinárias deste, mas preferiu explorar o que na ideologia primordial dizia a respeito do homem, donde antroposofia, de anthropos, homem. Steiner julgava que a teosofia fazia perder ao homem um pouco de seu equilíbrio e o desviava dos respectivos deveres sociais. A teosofia incutiria uma atitude passiva, prometendo a intervenção de um misterioso poder do alto. Por isto, o fundador do antroposofismo quis despertar nos seus discípulos o amor de um método, de uma disciplina imposta às faculdades superiores do homem, a fim de ampliar o raio de alcance do espírito. As teses, porém, que Steiner ensinava como resultantes dessa disciplina, são em grande parte as mesmas que as da teosofia, a saber, panteísmo ou monismo. Deus seria a única realidade existente, da qual o mundo, espiritual e material, se originou por emanação. A substância divina seria impessoal, neutra, sempre em via de evolução no decorrer da história. Em cada indivíduo humano ela estaria paulatinamente tomando consciência de si mesma, até chegar à plenitude ou à perfeição. O homem é destarte uma manifestação de Deus, manifestação identificada com a divindade. Ou seja, tudo é Deus. Como já vimos, este tema pagão oriundo do Oriente, já foi refutado na série em seu capítulo 21. Mas não custa nada dar mais uma refutadinha básica. Sabemos que segundo Gênesis, Deus não se tornou os céus e a terra, mas os criou. Já que os falaciosos idólatras e pagãos das religiões orientais e até algumas ocidentais dizem que tudo é Deus, como eles explicam essas passagens a seguir?
Já que tudo é Deus, então ele mesmo vai se autodestruir? Ou cometer uma espécie de suicídio? Inconcebível este tipo de pensamento sem noção que idólatras usam para justificar suas crenças surreais e fantasiosas. Para acabar de vez com este tipo de visão, vejamos o que está em Salmos capítulo 102 versos 26 até o verso 28. Ficando claro a distinção aqui, da criação com o Criador. Outro conceito da antroposofia é que a alma humana é um agregado de muitas partes, unidas entre si. O currículo de vida do homem nesta terra é condicionado pelas obras que o indivíduo tenha realizado em uma vida, ou encarnação anterior. É esta inexorável lei do karma. Tudo o que ocorre ao homem neste mundo é efeito e, ao mesmo tempo, causa. É feito em relação à encarnação passada, causa em relação à futura, mediante sucessivas descidas ao corpo, ou seja, através de longo período de tempo, a alma humana se purifica, passando aos poucos da sua animalidade inicial à plena consciência da sua identidade com a substância única, divina, do universo. Tendo atingido esta consciência, o homem perde naturalmente a sua personalidade, que o singulariza, e mergulha-se no único grande todo, estado do Nirvana, que os conceitos comuns da nossa experiência não poderiam em absoluto descrever. Novamente a doutrina reencarnacionista na série, foram diversos capítulos refutando-a, mas novamente não custa nada expor mais um pouquinho este paganismo. A fé na reencarnação é algo estranho às escrituras, além de não conter esta crença na palavra do Eterno como escreve Ravi Saadia Gaon, século 8, em seu livro, Emunot, Vedeot. A crença na reencarnação é um estereótipo inculcado no meio também dos judeus a partir da Idade Média através da difusão do misticismo cabalístico, que a transformara em uma divisão complicada de almas e centelhas de almas, coisa que não é simples explicar, mas que tampouco é racional. O modo antigo dos que conceberam a fé monoteísta entre os filhos de Israel, sua origem é remota, e encontra-se nos antigos egípcios e nos magos de um antigo povo que habitava a região mesopotâmica chamada Soba, de origem e cultura babilônica. É o mesmo comum ao modo de pensar dos hindus e outros. A estes critica Ravi Saadia com veemência e austeridade, por admitirem uma forma de fé que não se origina da Torá. A forma de crença nesta fé grega entre os judeus é muito diferente daquela, e foge a qualquer padrão de racionalismo e lógica. A primeira aparição da doutrina da Gilgul, reencarnação em hebraico, em um tratado esotérico escrito, vem a ocorrer só no século XII, num trabalho intitulado Sefer Bahir. A partir daí, a reencarnação se torna popular, entre a vertente mística do judaísmo, a Kabbalah, de 1200 da Era Comum a 1500 da Era Comum,
Ocorreram trabalhos cabalísticos afirmando a possibilidade em alguns casos de transmigração de almas para corpos de animais. Esta doutrina ainda permanece vigente entre cabalistas, muitos grupos judaicos racídicos, seita fundada no século XVIII, e até mesmo entre alguns ultra-ortodoxos. O que a Torá ensina a respeito da reencarnação? A crença de que alguém pode voltar uma segunda, terceira ou quarta vez aqui na Terra. Eu não estou aqui tratando do tema da ressurreição. Deus diz, Eixe, Berretor, e o Matu, o homem, pelo seu próprio pecado será morto. Deuteronômio 24:16. Há ainda muitos outros versos que falam da pena de morte. Um sábio mestre disse muito bem, se há possibilidade de retorno pós-morte, porque temos na Torá ameaça de morte, e carete excisão, extirpação. Quando a Torá nos adverte sobre a pena de morte, isto certamente deve ser uma advertência quanto ao fim da existência. Moisés exortou também o povo a escolher a vida. Deuteronômio 30:19, e não a morte. Ou seja, a morte não é a vida. Após a morte, não há retorno à vida, da forma como os proponentes da reencarnação sugerem. E entre as muitas mortes dos patriarcas, nós não presenciamos nenhum entre eles sugerindo o seu regresso no futuro. Em vez disso, eles elogiavam a memória dos seus mortos, e lamentavam sobre eles. Abrão elogiou sua esposa, José elogiou Jacó, como fizeram outros grandes indivíduos. Ninguém na preciosa Torá mencionou a teoria da reencarnação. Assim, os versos da Torá rejeitam por unanimidade esta noção de retornar por meio da reencarnação. Certamente, todos achamos ainda mais desagradável e absurda a noção de retornar à Terra após a morte na forma de um animal, ou de uma planta. Em suma, o panteísmo e a lei da reencarnação, eis as duas pilastras sobre as quais repousam tanto a ideologia teosofista como a antroposofista. É imponente e sedutor o título de manancial de onde todas as religiões tiraram uma parcela da verdade, título que a teosofia e a antroposofia reivindicam para a sua ideologia. Este título é gratuito, nenhum estudioso pôde jamais comprovar, aliás, por definição, nem seria possível apresentar provas em favor do mesmo, pois se pressupõem tradições e arquivos ocultos ao público, o que realmente constitui bela evasiva. Pode-se resumir a antroposofia de Steiner como um modo esotérico de alcance de um conhecimento suprassensível da realidade do mundo e do destino humano. Como em qualquer religião, Steiner tenta explicar os motivos da existencialidade. Com o seu envolvimento com as filosofias novaerenses, o resultado não poderia ser outro, a não ser um compêndio de ensinos antibíblicos. Apesar de ser arvorado que essa sociedade antroposófica não é uma religião, não vemos isso na prática, pois em vários aspectos o movimento esbarra na definição idêntica do termo religião. O movimento assume que tenta conectar ou ligar o homem a uma esfera espiritualista, nada mais do que o mesmo conceito da religião, que quer religar o homem com o mundo espiritual ou com Deus. Rudolf Steiner também era franco-maçom do 33º grau do rito escocês, e da Irmandade Esotérica Golden Dawn, grão-mestre da Ordem dos Iluminados, Ordo Templi Orientis e grão-mestre do ramo Mistéria Mística Eterna. Ele saiu, entretanto, mais tarde da Golden Dawn por divergências de pontos de vista. Steiner recusou-se a aceitar na Golden Dawn a entrada do ocultista Trebuchet Lincoln. Isso foi-lhe cobrado mais tarde. Além das práticas da Golden Dawn, tais como o tantrismo, yoga e as meditações orientais, eles se entregavam à magia, à astrologia, ao ocultismo,
decifravam o saber dos templários e procuravam estabelecer uma ligação entre esses domínios e a política. Rudolf Steiner também foi membro da Sociedade Thule, que foi uma das mais conhecidas precursoras do nazismo. Eles acreditavam na vinda de um novo Messias, o terceiro Sargon, que deveria trazer a glória e uma nova cultura ariana para a Alemanha. A Sociedade Thule dividiu-se, mais tarde, em dois ramos: o ramo esotérico, do grego esoteros, que significa interior, do qual Rudolf Steiner fazia parte, e o ramo esotérico com a letra X, do grego exóteros, que significa exterior, do qual Hitler tomou, mais tarde, a direção. Rudolf Steiner também compartilhava da visão do zoroastrismo. Steiner acreditava que a cada 666 anos Ahriman encarna, posando como avatar ou com alguma dádiva divina. Ahriman é o deus das trevas, da destruição, da morte, do mal e da desordem para os seguidores do zoroastrismo. Em oposição a seu irmão gêmeo, Ahura Mazda, Ahriman deseja levar os homens à devassidão e corrupção. Ele é o Senhor das Trevas, que cegam os homens que buscam a verdadeira visão. Seus métodos são vis e enganadores. Ele corrompe os homens com desejos, que os desviam da trilha verdadeira, entre aspas. Tanto para Steiner, quanto Aristóteles, existe uma concordância sobre a dinâmica do mal envolver duas forças espirituais, uma, personificada por Lúcifer, e a outra, personificada por Ahriman. Lúcifer representa o orgulho, impetuosidade, a tendência de fugir da realidade, paixão irracional, etc. Ahriman representa materialismo, racionalismo anti-espiritual que nega o transcendente, o pragmatismo ou o utilitarismo que o homem se torna quando escravo do tédio e da rotina, etc. Lúcifer é simbolicamente calor, enquanto Ahriman é frio. Novamente encontramos aqui as crenças da gnose e luciferianismo. A mesma história e engodo se repete a cada mergulho que damos no movimento Nova Era. A antroposofia chegou ao Brasil em 1939, mais especificamente ao Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, com os imigrantes europeus. Em São Paulo, o movimento cresceu e consolidou-se, passando então a permear e a orientar diversas atividades profissionais. Pelo que pesquisamos, não há um número oficial de adeptos desse movimento. Mas quanto às suas ideologias, poderíamos dizer que o Brasil está impregnado disso. Alguns antropósofos parecem distanciar suas atividades públicas da possível inferência de que a antroposofia é baseada sobre elementos esotéricos religiosos, tendendo a apresentá-los ao público como uma filosofia acadêmica, não sectária. A pedagogia, o Waldorf é uma abordagem pedagógica baseada na filosofia da educação do filósofo austríaco Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. A pedagogia procura integrar de maneira holística o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. Para atingir a formação do ser humano, ela pretende atuar no desenvolvimento físico, anímico e espiritual do aluno, incentivando o querer, agir, por meio da atividade corpórea das crianças em quase todas as aulas. As escolas, o Waldorf, são um culto religioso construído sobre os dogmas de princípios teosóficos e crenças postas em prática pelo líder carismático de culto, Rudolf Steiner, que é um clarividente autoproclamado empunhando seu próprio estilo de nova ordem mundial. Esta é uma religião politeísta, usando a palavra versos para substituir a palavra oração, usada todas as manhãs em todas as classes. Espera-se que os professores usem essas orações,
Meditações semelhantes ao método budista Steiner. Prescreveu exercícios espirituais para obter conhecimento dos seus deuses, suas hierarquias e seus mundos superiores. Pode-se dizer que essas práticas levam a dominar a criação de enganos, caos e confusão e agir em relação a outros com falsa compaixão. O racismo e a discriminação prevalecem no dogma de Steiner, de que os loiros e os olhos azuis são dotados de inteligência. Não é à toa que Steiner era membro da Sociedade Thule.
A divindade do homem, que é a máxima do movimento Nova Era, está sendo cada dia mais aceita pelas religiões e pelo mundo. Steiner, como um filósofo, não fez diferente de grandes nomes da filosofia e da ciência que inspiram gerações a crerem na supremacia humana em detrimento da soberania de Deus. Distorcida a imagem de seres das trevas, a ideologia luciferiana é implementada de forma concedida e maquiada de uma nova era de iluminação. O mundo aceitou a mentira, ao invés da verdade.